Estou aqui de novo no meu cativeiro, falando sobre as regrinhas básicas aqui da gramática. E eu vou falar sobre essas regras aqui, que existem na separação de sílabas, que você encontra em atividades, tanto no fundamental ali, quanto no ensino médio mesmo. E bem, quando a gente vai separar sílabas, a gente tem 3 itens, tá? Que são o ditongo, eu botei tritongo, ditongo e hiato, mas não interessa a ordem. O fato é que existem esses 3 aqui. Tritongo, ditongo e hiato. Eu já vou chegar assim, infelizmente eu não posso começar a escrever para explicar, então tem que deixar tudo pronto, mas eu já chego nessa parte aqui. Bom, tritongo, ditongo e hiato. Tri de 3, tongo de som. Di de 2, tongo de som. E hiato é exatamente como as séries que você gosta, que antes de serem canceladas entram em hiato. Então tem aquele período que ou não entram em... não vão ser canceladas, mas... Por exemplo, The Walking Dead, na época que era lançado, ia até a mid-season final, e daí tinha um hiato, e daí terminava a temporada depois de alguns meses. Enfim, tritongo significa que 3 vogais estão juntas numa mesma sílaba. Tá? Ditongo, 2 vogais estão juntas. E hiato, ela está isolada. Vogais são A, E, I, O, U. Isso é bem simples, todo mundo sabe. Então vamos aqui. Quando a gente vai separar sílabas, cortando a parte de você ir separar as sílabas, porque, você não sabe como é que se separa uma sílaba. Isso eu acho que fica para outro vídeo, mas tem aquela técnica simples de você bater palma enquanto eu falo uma palavra. Não funciona todas as vezes, mas não funciona sempre, mas pode ser útil. Uruguai. Enfim, tenta fazer isso até se achar. Mas o foco aqui é o que significam essas 3 coisas. Bom, ditongo eu acho que é o mais simples aqui. Você vai ter lá um papel e algumas palavras para separar a sílaba. Você vai separar a sílaba da palavra e a professora vai pedir para você falar se aquela separação de sílabas é um ditongo, um tritongo ou um hiato. Como é que você vai fazer isso? Bom, no ditongo eu separei algumas palavras aqui, inclusive que estavam nas atividades que tinham para os alunos. E entre delas a pai, boi, ouro e peixe. Vocês notam que eu não separei pai e boi porque não se separam, elas estão juntas. Então são exemplos bem simples para vocês entenderem o que significa o ditongo. Tá? Ditongo não é a quantidade de vezes que você separou uma sílaba, pelo amor de Deus. É se as vogais estão juntas numa mesma sílaba. Aqui vocês podem ver que isso aqui é uma sílaba. Pai já é uma sílaba. A, I, A, E, I, O, U. Aí estão aqui. É um ditongo. É um ditongo também. É um ditongo. É um ditongo porque tem um E e o I, tá? Eu risquei, parece que tem um P que não é, tá? Não é a mesma sílaba. Aqui tem 2 sílabas, tá? Mas aqui vocês podem ver que aqui está junto. Então isso é um ditongo. Tritongo segue a mesma lógica. Geralmente elas vão terminar em palavras que terminam assim. Averiguei, tudo que termina em way, why, geralmente é assim, tá? Porque a gente tem a sílaba separada aqui, né? Tem 2 sílabas, mas não é a quantidade, não é porque tem 3 sílabas. Tem 2 sílabas que vocês podem ver. E aqui, ó, U, A, I, U, A, I, U, E, I. Aí é o, tá? Tem 3 vogais juntas numa mesma sílaba. Tá, mas tu falou que hiato é quando a vogal está separada. Sim, vocês podem ver nesse exemplo aqui. A cidade onde eu moro, Giruá, está separado A aqui. Então por que averiguei não é um hiato também? Esse A está separado, mas vocês notem que aqui do lado do A tem um V. Entendeu? Então é bem diferente, tá? O A não conversa com o V aqui. Aqui é bem específico, tá? O U, não basta só a vogal estar separada. Elas têm que estar separadas de uma vogal. Entendeu? O U é uma vogal, está separada aqui, ó. Baú, A, uma vogal. U, uma vogal. A, uma vogal e uma vogal. Então não basta ela estar sozinha, você tem que prestar atenção nisso, tá? É intuitivo também porque você vai fazer a questão você vai estar acostumado a separar a sílaba, você vai fazer a associação com o som, né? Aqui é a sílaba tônica, tá? Sa, I, dá. Ela já está isolada na fonética. Mas você já vai identificar na hora. Aqui tem um A, ela já vai estar sozinha, é um hiato, tá? Hiato porque ela está separada, entendeu? É uma pausa, é uma quebra. Tá? Então é assim que funciona. Eu espero que tenha sido claro. Desculpa aí se eu dei uma gaguejada, não soube explicar direito, mas é basicamente isso.